aquela situação viria um bem em sua vida. Sim ou não? Eu gosto muito desse texto, embora alguns não gostem muito dele, que está em Romanos. Veja aí, você está em Coríntios, lá para aí em Romanos, que é bem pertinho. Romanos 8, 28. A maioria dos crentes, principalmente na nossa época, tem pavor desse texto. Quando não tem pavor, interpreta de forma equivocada o texto. Esse texto aqui é extraordinário, meus irmãos, porque trata também da questão de Daniel diante dessa situação. Mas Daniel e seus amigos estavam sendo ameaçados de morte. Se ele fosse um cristão desequilibrado, instável, o que ele faria? Se aborreceria com Deus, talvez lançaria até no rosto de Deus que ele é fiel, sim ou não? Que ele não merecia aquilo. Mas Daniel compreendia claramente esse texto que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o quê? Para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam juntamente, é junto. Que coisas são essas, irmãos? Coisas boas e coisas ruins, elas cooperam juntamente para o bem. Note que o texto não está dizendo todas as coisas cooperam bem. Não. Todas as coisas cooperam para o bem. Há uma diferença. Há uma diferença aqui. O texto não está dizendo que todas as coisas cooperam bem, porque se dissesse isso, estava dizendo que tudo iria bem sempre. Mas o texto está dizendo todas as coisas visam um final bom. Aleluia. Deus. Aleluia. Coisas ruins e coisas boas cooperam juntamente para um final vitorioso. Aleluia, na presença de Deus. Quantos compreendem isso, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Daniel entendia que essa situação ia cooperar de alguma maneira para o seu estabelecimento na Babilônia e para a glorificação do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. O que eu queria também mencionar aqui é a atitude sábia de Daniel, uma atitude prudente. Note, meus irmãos, que Daniel, diante dessa situação, de um problema muito difícil, e isso eu quero aqui mencionar para os irmãos. Tome muito cuidado, meus irmãos, quando vocês estiverem diante de problemas muito difíceis de ser resolvidos, porque geralmente problemas complexos de serem resolvidos, eles demandam grande responsabilidade, mas e tem consequências desastrosas se tomarmos decisões erradas. Tomem cuidado. Com o que, pastor? Primeira coisa que eu aprendo com Daniel: tenha cautela, tenha prudência diante das situações difíceis que você tem que lidar e decidir, porque geralmente os cristãos do nosso dia são apressadinhos demais. Quer ver as coisas do dia para a noite serem resolvidas? E um dos maiores perigos, irmãos, aleluia, que o diabo ele consegue, irmãos, é impressionante, principalmente nos nossos dias. Ele já fazia isso antes, mas principalmente no nosso, ele lida com uma ferramenta nos nossos dias chamada ansiedade. Porque a ansiedade, que é a preocupação exacerbada com as coisas, é o inimigo mortal da fé. Por isso Cristo diz, menciona isso em Mateus 6,25, não andeis ansiosos. Sim ou não? Por que Jesus fala da ansiedade e não da preocupação em si? Porque preocupação é algo natural, inerente a todo ser humano. Mas ansiedade é a preocupação exacerbada, demasiada. E toda pessoa ansiosa é por natureza precipitada. Aleluia. Tem uma situação diante dela para resolver, resolve por impulso. E nós, irmãos, somos hoje o reflexo das decisões do nosso passado. Aleluia. E seremos no futuro o reflexo das nossas decisões que tomamos hoje. Então analise muito bem
as situações antes de tomar suas decisões. Daniel, um homem cauteloso, um homem prudente. Esperou, Aleluia, Jesus. avaliou, analisou. Você se lembra de Neemias? Quem se lembra de Neemias? Aleluia. Que se tornou governador, né? Uma coisa interessante da vida de Neemias, diácono Jean, é que quando ele chegou até Jerusalém, já, né, enviado pelo próprio Deus, entendendo que ele seria, né, o executor da obra de restauração dos muros de Jerusalém, Neemias não chegou lá levando o pedreiro, o carpinteiro, dizendo: ajeita isso, restaura aquilo, levanta aquilo. Não. Ele primeiro foi andar em toda a capital, avaliar, analisar cada ponto do muro, analisar a conversa do pessoal lá ao redor, como estava o ânimo do povo, quem eram os inimigos. Ou seja, foi um homem cauteloso, foi um homem prudente. Aleluia. Eu já vi muito líder, muito pregador, muitas pregadoras caírem diante de Deus por causa de serem precipitados. Vão assumir uma obra, ainda nem assumir. Não, isso aqui para mim é fichinha, já caiu. Verdade. Precipitado, ansioso. E a palavra do Senhor nos diz claramente na primeira epístola de Pedro 5,7. O que é que diz aí? Primeira carta de Pedro 5,7. O que é que está escrito? Lançai sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Por que está inserido nesse texto a palavra cuidado? Porque ansiedade é uma preocupação exacerbada, como se Deus não cuidasse de nós. Então Pedro está dizendo: ei, lança a tua ansiedade sobre ele, porque ele cuida de ti. Para que essa preocupação demasiada, mulher, se ele cuida de ti? Glória a Deus. Com isso eu não quero dizer, irmão, nesta noite, que você não tenha preocupação nenhuma. Veja bem, o segredo da vida, Jesus já ensinou qual é? O equilíbrio. Equilíbrio. Porque também, se você não tiver preocupação nenhuma, toda pessoa que não tem preocupação nenhuma por natureza é relaxada. Ou seja, não se preocupa com nada. Ei, irmão, não vai fazer nada. Não, não, irmão, está na mão de Jeová. Não se preocupa com nada. Está errado. A preocupação denota zelo, mas a preocupação demasiada não agrada a Deus, porque se configura em ansiedade. Quantos compreendem isso? Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então olha o que o texto diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A cautela de Daniel. Daniel entrou na presença do rei e pediu-lhe um tempo para desvendar o sonho. Meu irmão, se fossem os cristãos, na sua maioria, hoje obviamente, e para toda regra há uma exceção, tem os cristãos também cautelosos, dentro do nosso dia, mas a maioria é precipitado, é ansioso. Sim ou não? É impulsivo. Chegava lá sapateando já, querendo revelar as coisas. Daniel não. Daniel pediu um tempo. Um tempo para quê, Daniel? Que eu vou na fonte. Eu vou na fonte de toda a sabedoria. Glória. Daniel entrou na presença do rei e pediu-lhe um tempo para desvendar o sonho. O objetivo era receber a resposta de quem? De Deus, acerca do conteúdo do sonho de Nabucodonosor. Glória a Deus. Daniel entendeu que existem questões na vida do homem, irmãos, que pela inteligência que Deus deu tanto ao homem quanto à mulher, a gente resolve facilmente. Veja, todos os dias quando acordamos, temos que tomar decisões, sim ou não? Sim. E numa escala de valores, você vai ter decisões do mais alto nível de importância, decisões que eu vou ali caracterizá-las como mediana, e decisões que são praticamente irrelevantes, como a cor da roupa que eu vou usar, os sapatos, não tem tanta importância. Mas existem, irmãos, situações que nós precisamos recorrer a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Ora, se eu vou comer um pão de manhã, eu não preciso perguntar para Deus se eu compro caseiro ou tomo francês. Uma coisa irrelevante.
Mas se eu vou casar, eu tenho que falar com Deus, sim ou não, irmão? Ou você coloca o casamento no mesmo grau de importância do pão francês com o pão caseiro? Pelo amor de Deus. Amém, meus irmãos? Dá para entender, irmãos? Então, Daniel foi um homem cauteloso. Pediu tempo ao rei Nabucodonosor, objetivando receber a resposta de Deus acerca do conteúdo do sonho. O profeta Daniel não agiu isoladamente. Outro exemplo. Está com problema? Está com dificuldade? Está passando por essa aflição? Converse com alguém. Procure apoio. Ouça conselhos. Homens e mulheres espirituais. Está passando por alguma aflição? Converse. Peça ajuda. Peça auxílio. Olha o que está em Romanos capítulo 12 aí. Romanos 12, 13. Olha o conselho de Deus, irmão. Daniel poderia muito bem agir isoladamente. Não, essa responsabilidade é só minha, eu sou o cara, eu sou o tal, vou resolver. Eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. Eu preciso de cooperação. Daniel tinha um senso, irmão, de cooperatividade extraordinário, que está faltando em muitos de nós nos nossos dias. Tem gente que morre dentro do quarto, mas não tem coragem de pedir ajuda, pedir auxílio, clamar por socorro. Que está escrito em Romanos 12, 13, irmãos. Comunicai com os santos nas suas necessidades, sim ou não? E alguns textos, algumas versões está nas suas aflições. Divida isso, não com qualquer pessoa, mas com alguém que você sabe que é um servo, uma serva idônea de Deus. Daniel compartilhou com seus 3 amigos, sim ou não? A respeito do caso. Procurou os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, para juntos orarem a Deus, pedindo-lhe orientação espiritual a respeito do assunto. Aleluia. Eu faço uma pergunta nesta noite. Há dentro de você, meu irmão, há dentro de você um senso de unidade, de comunhão, de cooperatividade? Tem ou não tem? Ou você gosta de agir isoladamente? A Bíblia Sagrada diz que aquele que age de maneira isolada, pastor Márcio, busca os seus próprios interesses. Mas aquele que busca a unidade, busca o interesse de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos procurar nos unir nos momentos de dificuldade. Veja, olha a sabedoria do rei Agur, o sábio da época de Salomão, da escola de sabedoria. Provérbios 30, 24. Dentre 4 coisas das menores da terra, todavia bem providas de sabedoria, a formiga é um povo impotente, disse Agur. Mas no verão, colhe a sua comida, guarda a sua comida, sabendo que no inverno não se consegue trabalhar. Note que o texto diz que a formiga é um povo impotente. Logo, uma formiga só não pode fazer nada. Mas ela tem um senso de cooperatividade extraordinário. Ela sabe que quando ela se une com milhares de formigas, o seu objetivo final é alcançado. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Não é à toa que Cristo, ao fazer a oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 21, ele faz esse pedido ao Pai. Pai, que eles sejam unidade, assim como eu e tu somos um. Aleluia. Então o mundo creará que tu me enviaste. Glória a Deus. Há poder na unidade da igreja. Aliás, a unidade é um dos pilares que sustentam toda e qualquer instituição, seja família, seja igreja, seja empresa, seja, se não tiver unidade, pode ter capital. Eu conheço empresas, irmãos, você também conhece, que eram conhecidas como empresas multinacionais, globais, mas que caíram, faliram por falta de unidade. Amém, meus irmãos? Empresas gastam bilhões e bilhões de dólares por ano, tentando fazer com que os funcionários venham se entrosar. Sim ou não? Criam grêmios dentro de empresas, com o objetivo que eles venham se encaixar. Porque eles sabem que toda instituição em que não há unidade,
ela vai se dissipar. Olha o que Cristo falou em Mateus 12, 25. Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. É necessário ter unidade. Aleluia. É necessário pedir socorro, sim ou não, irmãos? Andar em cooperatividade. Vamos orar juntos. Vamos buscar a Deus juntos, a fim de que eles não perecessem. Eles buscaram a Deus. A ousadia da fé, irmãos, do profeta, demonstrada nesse episódio, ilustra-nos quão essencial é para o crente viver uma vida de confiança e inteira dependência de Deus. Há coisas na vida do cristão que demandam uma oração perseverante. Você sabe que Daniel era conhecido por um homem que orava 3 vezes no dia, sim ou não, irmãos? O sucesso de Daniel é revelado claramente na sua vida devocional a Deus através da oração. Uma certa feita eu fui convidado pelo evangelista Euler, né? Que hoje ele criou esse seminário teológico chamado Elohim, e eu fui convidado para escrever um livro, juntamente com ele e com outro pastor. E o tema que me foi dado, mas um dos temas era sobre oração. E algo que o Espírito Santo deixou bem patente na minha mente a respeito de oração, é que a essência da oração não está na petição. Mas por quê? Porque a Bíblia Sagrada relata em Filipenses 4:6 que nós devemos dar graça a Deus em tudo, sim ou não? E colocar as nossas petições e súplicas diante dele. Todavia, a Bíblia diz que Deus conhece tudo que nós vamos falar. Ora, se a essência da oração estivesse na petição, não haveria necessidade de orar, irmão. Porque Deus já sabe tudo que você vai falar. Mas a essência da oração não está no pedir, está na dependência a Deus. Aleluia. Toda vez que você ora, você entra em comunhão com Deus. É você dizendo para Deus: Senhor, estou falando contigo, porque eu confesso que dependo de Ti. Aleluia. Dependência de Deus. Aleluia. Quem não ora está dizendo para Deus que não depende mais dele. Pode observar uma criança, né? Quando ela tem uma certa idade, tudo ela depende do pai. Sim ou não? E o pai faz com o maior gosto, né? Ele muitas das vezes, o garotinho ou a garotinha, pode fazer aquela certa coisa, mas ele quer que o pai faça. A bolinha cai no chão, Márcio. Ele pode pegar, mas ele fica todo teimoso. Aí o pai vai lá, pega e fica alegre. Coisas que ele pode fazer, mas não faz, ele quer que o pai faça. Porque ele depende em tudo do pai. Mas na medida que vai crescendo, meu amigo. Uma das fraquezas de Israel foi essa, que Israel era como uma criança, o próprio Deus diz isso. Era como uma criança, mas na medida que foi crescendo, começou a esquecer-se do seu pai. Glória a Deus. Aí a criança crescendo, depende do alimento, depende do vestuário, depende de tudo, da segurança. Mas vai crescendo, pouco a pouco, ele já não almoça mais em casa, ele já não janta mais em casa. O que está acontecendo? Não, vou jantar na casa do meu colega, vou almoçar na casa da minha namorada. Aí a roupa também já não quer mais do pai, quando pensa que não, foi embora de casa. Assim é o homem quando começa a se afastar de Deus. Aleluia, Deus. Oração denota dependência de Deus. Era Daniel dizendo: eu dependo de Ti, Senhor. Eu Aleluia, dependo Deus. tudo de Ti, Senhor. Por isso Daniel foi orar. Daniel não foi murmurar. Daniel não foi reclamar. Daniel foi cumprir aquilo que Jesus falou, pastor Mar, em Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, que o teu pai que te vê, ele está vendo em secreto, ele Aleluia, vai te Deus, é recompensar verdade, publicamente. Glória a Deus. Será que isso aconteceu com Daniel? Nós vamos ver que sim. Ele foi recompensado ou não? Sim. Então faça o mesmo.
Fale com Deus, apresente a causa a Deus. Senhor, estou vivendo essa adversidade. Eu vejo que esse problema eu não consigo resolver. Está acima da minha capacidade. Eu tenho limitações, Senhor. Mas o Senhor é ilimitado. Me revela, Aleluia, me Deus. mostra, soluciona esta causa. Glória a Deus. Ficar agarrado com uma causa que é impossível a vida toda tentando resolver. Sabe uma coisa que eu aprendi, meus irmãos? Eu vou lhe falar. Nós aqui, todos nós somos peritos em resolver a consequência dos problemas, a causa. Eu já contei, eu acho que isso aqui algumas vezes, uma certa feita. Olha como é que Deus fala com o homem, pastor Marcos. Uma certa feita, nós estávamos lá na Assembleia de Madureira aqui. E lá na igreja, ela tinha uma caixa que tinha um problema na boia que nós tentamos resolver de todo jeito, pastor Marcos. Quando a gente ligava o registro, a gente tinha que estar atento na igreja para fechar, porque a caixa ficava acima do fogo. E toda vez que ela enchia, transbordava e derramava. Aí um certo dia nós fomos para a igreja e deixamos o registro ligado. Meu irmão, tinha uma festa, eu não sei o que era, eu sei que era um evento da igreja. Quando eu cheguei com o pastor Romeu, essa igreja estava um rio, meu amigo. Nós ficamos tão, assim, perturbados com a situação, mas que a gente não colocou nem a cabeça para pensar. E o que foi ensinado nessa noite? Calma, seja cauteloso, analise, não. Aí fez tudo. Pega o rodo, pega o cone, gente. E a água caindo, Depois eu olhei para o cara do homem e disse, rapaz, nós estamos fazendo um trabalho de louco. Estamos enxugando o gelo, nós temos que ligar. Então vamos passar a vida toda aqui, tirando água e água vindo. Nós temos que ir na fonte. Então eu aprendi aqui algo, irmãos. Olha a tempestade de Lucas 8:22. Tempestade, água entrando no barco e os discípulos tirando água. Ai, pelo amor de Deus, e água vindo lá da fonte. E eu morrer tirando água. Aí uma hora Pedro olhou e falou, rapaz, mas vamos morrer, eu estou cansado, não aguento mais não. É chamar aquele que resolve a causa, a origem. Ele fecha a fonte. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus é perito em resolver as causas. É a causa que tem que ser resolvida. Aleluia a Deus. Não é as consequências. A consequência é a água batendo no barco, mas tem que fechar o registro lá do céu. Isso só Eita, Jesus glória. faz. Glória a Deus. Então eu tenho aleluia. aprendido isso. Não adianta tu trabalhar, pastor Marcos, tentando resolver a consequência das coisas, porque tu resolve hoje, amanhã está lá de novo. Mas quando Jesus resolve a origem, a causa, a fonte, esse problema não te atormenta mais. Glória a Deus. aleluia. Uma questão aqui que é verdadeira. A pessoa está com uma infecção e não sabe. Então, um exemplo aqui, uma infecção urinária. Ou então a infecção das amidas. Começa a dar febre, sim ou não? Qual é a consequência desse problema? Não é a febre que vem? Aí a gente que gosta de se automedicar, né? Que é errado. Aí tu pega uma dipirona lá. Uma dipirona passa a febre. Mas vai lá minha febre de novo. Passa a febre, rapaz, tem que tomar mais forte. Passa a febre. Lá vem a febre de novo. Porque você não resolveu a causa. Qual é a causa? A infecção. Mas quando você resolve a causa, toma um remédio para infecção, faz uma consulta, o médico passa o remédio adequado, a febre vai embora. Por quê? Porque quando você resolve a causa, a origem das coisas, por natureza, as consequências também são anuladas, meus irmãos. Aleluia, Para com Deus. esse negócio de ficar tentando resolver a vida toda, a consequência das coisas. Vou dar um exemplo muito claro aqui que eu vejo. A mãe, ou a esposa, ou o esposo, que fica a vida toda resolvendo a consequência das coisas. Ué, o marido chega bêbado, a mulher não obedece, o filho não obedece, vai pro meio da rua. Seu amaldiçoado, vem pra cá. Aí pega, mete a porrada e tudo, aí resolve aquele dia. Quando no outro dia ela está indo fumando maconha de novo. No outro dia está desobedecendo de novo. Como é que se resolve isso? Não é na fonte? Como é que se resolve isso? Não é na fonte? Onde é que está a fonte de tudo isso? O coração do homem, irmão.
É o pecado, é aquilo que está lá dentro. E isso só se resolve através da oração. Falando com Deus, Deus resolve a causa. E por natureza a consequência desaparece. Nunca mais ele fuma, nunca mais ele bebe e nunca mais ela desobedece. Aleluia. A gente fica a vida toda, né, tentando resolver essa situação. Daniel não. Daniel foi com aquele que tem solução para tudo. Aleluia, Deus. Deus ainda revela mistérios. Quem crê nisso? Glória a Deus. Quem crê que Deus revela mistérios? Aleluia. Tem coisas enigmáticas, irmãos, na nossa vida, que é de um caráter tão complexo, que às vezes a gente fica até perturbado. Meu Deus, essa situação, eu não sei, eu estou para enlouquecer, eu não sei como resolver, mas Deus sabe. Aleluia. Deus sabe. Olha o que ele disse para Jeremias, Jeremias 33, versículo 3. Clamas a mim, e eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas que tu não sabes, Jeremias. Porque tem coisas que fogem ao conhecimento humano, Jeremias. Tu não sabes o que eu vou fazer com a sorte de Israel. Tu vê a cidade toda desolada, mas eu tenho um futuro ainda promissor para o meu povo. Aleluia. Aleluia. Coisas que eu sei que você não sabe. Que Deus ainda revela mistérios, sim ou não, meu Deus? Depois de Daniel e os seus companheiros terem buscado a Deus em oração, oh, aleluia, foram até aquele que pode todas as coisas, o sábio dos sábios, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. O Senhor revelou que o rei havia sonhado e também o significado do sonho. Daniel exaltou e alegrou-se em Deus, porque o Altíssimo interveio na história humana. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Não pense que Deus está sentado no alto sublime trono e que está alheio à história do homem, não, meus irmãos. Como alguns dizem, eu não sei se Deus existe, mas se existir, Ele deve estar sentado no seu trono e nem se importa com o homem. É isso que o diabo quer colocar na nossa mente, mas o nosso Deus é leal, o nosso Deus é fiel. Aleluia. Veja bem, olha o que aconteceu com Marta, Maria e Lázaro. Na mente de Marta e Maria, pastor Márcio, não cabia a ideia de que Jesus era um amigo infiel. Mas certamente muitas pessoas devem ter questionado acerca da conduta de Jesus com relação a Marta e Maria. Por quê? Porque ele era amigo íntimo da família, mas não veio nem para o velório. Marta e Maria não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mesmo porque quando o mensageiro foi até Jesus falar a respeito da doença de Lázaro, Jesus afirmou que a doença não era para a morte, mas ele morreu. Deve ter surgido muitos questionamentos, mas a maneira como Deus trabalha na nossa vida é misteriosa. Aleluia. Muitas das vezes é enigmática, a gente não consegue entender, mas Deus é sempre fiel. Aleluia. Glórias ao Senhor. Jesus mais tarde chegou e resolveu toda a situação de Marta, Maria e Lázaro, e o seu nome foi glorificado. Aleluia, Deus. Amém, meus irmãos? Por isso Daniel exaltou e alegrou-se em Deus, porque o Altíssimo interveio na história humana. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode impedir a sua ação? Sábio algum no mundo, ninguém poderia escrutar o pensamento e a consciência de um homem tão poderoso como o rei da Babilônia. Mas o Senhor dos Exércitos não só podia, como o fez. Ele é o Criador, o homem criatura. O mundo está sobre a providência de Deus, pois Ele tem o poder de mudar os tempos e as estações do ano, de remover e estabelecer reis. Ele conduz a história do homem. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, depois que virmos a intervenção de Deus, primeiramente revelando a Daniel o conteúdo do sonho, e não somente o conteúdo, mas também o significado do mesmo, nós vamos ver o caráter profético do sonho de Nabucodonosor. O que esse sonho tem a ver com profecia? Porque, por se tratasse de profecia, fala de predições futuras, sim ou não? Glórias a Deus. De coisas que ainda iriam acontecer. O que foi revelado ao profeta Daniel?
Em síntese, ou seja, em resumo, Deus mostrou que o sonho do rei dizia respeito também à Babilônia, bem como aos acontecimentos futuros envolvendo outros reinos, a saber, o reino medo-persa, o reino grego, o reino romano, Império Romano, e o último governo dos homens é esse que nós estamos vivendo. Amém, meus irmãos? Amém. A expressão fim dos dias no texto merece ser destacada. Segundo a escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas judaica, essa é uma expressão do Antigo Testamento que significa o espaço de tempo desde o início do cumprimento da profecia no Império Babilônico até o estabelecimento do reinado de Cristo na terra, ou seja, o reinado milenar de Cristo. Outro ponto digno de nota é que Daniel não expressa nenhum interesse em ter os créditos da revelação. Para o profeta, a revelação do mistério é mérito somente de Deus. Aleluia! Muito diferente dos nossos dias, irmãos. Nós estamos vivendo um período de autoexposição. As pessoas não têm discrição nenhuma. Querem aparecer, querem se expor, querem ser os melhores. Não dão mérito a Deus. Não, eu revelei, eu curei, é só o eu. Quando na verdade o homem não é nada, quem opera tudo em todos é o Senhor dos exércitos. A sabedoria e o poder seja eternamente dele. Glórias ao Senhor. A glória pertence ao Todo-Poderoso, que pela sua imensurável graça desvenda